você encontra nos 10 mandamentos uma mitzvah que é Kabed et avicha ve'et imecha, respeitar o pai e a mãe, e logo em seguida está escrito Leman yarichun yamecha, para que seus dias de vida sejam prolongados. Então, você tem um exemplo clássico de uma mitzvah, de um mandamento divino, está nos 10 mandamentos, e que logo em seguida já te dá a recompensa deste mandamento. Ou seja, se a gente toma o cuidado de respeitar o pai e a mãe, isso vai nos dar uma longa vida. É pouca recompensa, é isso? É bastante, tá? Isso já seria o suficiente de incentivo para que qualquer um tivesse minimamente respeito pelo seu pai e sua mãe. Nem que seja por interesse próprio de ter uma longa vida. Quem não quer viver por muitos anos? Óbvio, todo mundo quer. Então, a ideia de que eu tenho uma chave, eu tenho uma fórmula de como conseguir longa vida, veja bem, as pessoas hoje em dia estão preocupadas em comer coisas saudáveis, em fazer exercício, tudo isso para quê? Para ter uma longa vida, para poder viver mais tempo. Tá? E cuida-se disso e daquilo, e colesterol, e açúcar, e eu sei lá mais o quê. É óbvio que as pessoas são capazes de fazer sacrifícios relativamente grandes, dependendo de cada um, tá? Para ter uma longa vida. Quem não quer viver muito? Tá? E a Torá diz, não precisa nem tudo isso, só respeitar o pai e a mãe. Veja bem, kabed, a palavra correta seria honrar o pai e a mãe. Tá? Você tem uma série de pequenos detalhes sobre o que significa honrar o pai e a mãe, só para a gente analisar um pouquinho melhor essa mitzvah, que não é necessariamente a ideia de temer ou de respeitar. Existe uma outra mitzvah, ish imo ve'aviv tirau, uma pessoa deve temer, deve respeitar o pai e a mãe, é uma outra mitzvah, tá? Mas a ideia de kabed, de honrar, seria basicamente que a pessoa não deve sentar no mesmo lugar que seus pais sentam, ou seja, uma forma de demonstrar que ele tem, que ele honra o lugar dos pais, não contradizer aquilo que eles dizem, por mais que eu não concorde com a ideia, mas existem formas e formas de fazer isso. Curiosamente, a ideia de respeito e a ideia de honrar não necessariamente significa obedecer, por mais que isso possa parecer estranho, mas é possível que uma pessoa não obedeça os seus pais e, ao mesmo tempo, esteja honrando e respeitando a eles, porque tudo isso vai depender da forma como a pessoa se dirige aos seus pais. Então, existe um exemplo clássico na Halahá, na Torá. É óbvio que todo o povo judeu tem que respeitar todas as ordens de Hashem, porque, bem ou mal, Hashem está acima de tudo e acima de todos. Tá? Então, se Hashem diz não pode comer algo que não é kasher, então isso se aplica a todos. Se Hashem diz deve respeitar o Shabat, isso se aplica a todos. Digamos que um pai ou uma mãe chegue para um filho ou uma filha e diga, coma tal coisa que não é kasher, ou faça tal coisa no Shabat, algo que não pode se fazer no Shabat, tá? Tipo, vem comigo de carro passear ou para algum lugar, enfim, no Shabat. Pode acontecer? Pode, tá? Muitas vezes os pais não são tão religiosos, os filhos se tornaram mais religiosos, e aí então surgem certas situações não muito agradáveis, onde os pais não entendem por que os filhos não querem mais comer uma coisa que antes eles achavam boa, ou não querem comer a comida dos pais, porque os pais não são suficientemente kasher, ou não são kasher, enfim. Em todos esses casos, o filho ou a filha podem desobedecer, vamos dizer assim, os pais com respeito. Ou seja, eles não devem dizer que é absurdo, você não sabe que Deus disse que não pode. E sim, olha, desculpa, mas Deus disse que não pode comer tal coisa, então a gente não come. Mas não faltando com respeito. Nesse caso, o que a Torá diz? Isso vai prolongar os seus dias de vida. Sim? Então, uma pessoa que respeita o pai e a mãe por puro interesse, porque
Em vez de ele ficar fazendo regime, ginástica, ir para academia e tudo mais, ele resolveu que ele quer prolongar os dias dele respeitando os pais. Bom, é um investimento, tá? Ele vai ter que fazer um esforço de respeitar os pais, de minimamente respeitar os pais, tá bom? Um, e aí vem o passo que diz, não, desvia os teus olhos de olhar para coisas que não têm valor. Chave seria algo que tem valor, ou seja, você está respeitando os pais só porque você quer viver muito? Isso é bobo. Você tem que respeitar os pais, no mínimo, porque isso é divino. Ou vamos colocar de uma forma bem humana e não transcendental. A gente vai estar eternamente em dívida com os nossos pais, porque eles nos deram algo que a gente não vai poder lhes devolver, por mais que a gente se esforce a vida inteira. Nossos pais nos deram vida. Como é que você vai devolver isso para eles? Você pode trabalhar a vida inteira e vai ficar devendo. Tá? Não tem como avaliar o valor do que eles te deram. Existe um detalhe, sim, existe um pequeno detalhe aqui. Consta nos livros que Shloshá Shutafim Ba'adam. Existem 3 sócios que dão origem à pessoa: o pai, a mãe e Deus. Em outras palavras, o pai e a mãe dão origem ao nosso corpo físico, mas é Deus que coloca a alma dentro da gente. Então, ele também é sócio na criação da pessoa. Então, óbvio que ele também tem o que dizer em relação à missão dessa pessoa, do porquê que essa pessoa veio ao mundo. Ou seja, por mais que eu possa ter o corpo que se origina dos pais, se não tiver a alma, a pessoa não vai estar viva. Então, se eu for olhar apenas por esse lado, eu já tenho que respeitar os pais, e a Deus, obviamente, porque eu estou em dívida com eles, desde o momento que eu nasci. Então, já desde o início, eu estou em dívida. Isso mesmo se não fosse um mandamento divino. Mais ainda em se tratando de um mandamento divino, que eu sei que, ao respeitar os pais, eu também estou cumprindo a vontade de Deus.